Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar seguimento aqui, então, às nossas aulas da pós-graduação em Direito Administrativo da Faculdade SES. Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de Justiça do Estado do Ceará e coordeno este curso juntamente com o professor Matheus Carvalho, onde nós iremos aqui tratar dos assuntos mais polêmicos e atuais do direito administrativo brasileiro e, vez por outra, fazendo aí uma comparação também com o direito internacional para que vocês tenham a máxima amplitude de conhecimento possível, tá bem? Eu sou especialista, mestre e doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, sou professor de diversas escolas superiores do Ministério Público do Brasil, também da magistratura, tenho alguns livros publicados aí pela editora Mizuno, inclusive vai estar disponível no material de apoio um cardzinho de desconto, porque alguns deles servirão, inclusive, de base para as provas de vocês que estão por vir, tá bom? Mas, sem delongas, a mim ficou incumbida a missão de trabalhar em duas aulas a questão dos princípios do direito administrativo. E aí, meus amigos, aqui nós vamos começar fazendo alguns paradigmas serem quebrados, tá bom? Já adianto para vocês que o nosso curso não vai ter aquela visão romântica, aquela visão estática, sem olhar para a realidade, sem olhar para a prática. É preciso que nós que estudamos e aplicamos o direito, seja de qual área for, tenhamos sempre o espírito crítico. E aqui no direito administrativo, principalmente, porque nós estamos a tratar da relação de hierarquia entre Estado e cidadão, que muito raramente estão em posição de igualdade e que o direito administrativo surge exatamente para tentar nivelar, para tentar equiparar ou proteger o cidadão do arbítrio estatal. Essa, aliás, é a fonte de origem do direito administrativo, contenção de poder, ok? Então percebam, quando se fala de princípios do direito administrativo, a gente precisa fazer, ainda que en passant, uma breve análise da teoria dos princípios, porque, de fato, hoje nós vivemos um estado de princípios, por assim dizer. Muitas vezes os juízes preferem se apegar a princípios do que a regras postas e deixar de aplicá-las. E isso não está correto de uma maneira lato sensu falando. Por quê? Nós sabemos que após a Segunda Guerra Mundial é quando, de fato, os princípios ganham densidade jurídica, é quando os princípios passam a ser encarados efetivamente como normas jurídicas, porque até então eram apenas estándares axiológicos que não possuíam normatividade, que não poderiam ser invocados, por exemplo, como causa de pedir em qualquer ação. O princípio era uma coisa extremamente filosófica, abstrata, que servia para dar um norte de como aquele Estado possuía um entendimento sobre situação A, B ou C, mas longe de ter eficácia jurídica que pudesse solucionar qualquer controvérsia. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, e aí surge até a famosa fórmula de Radbruch, depois vocês podem dar uma olhada, que é um autor alemão, em que de fato ele pede o desapego à lei pura e seca, mas que também se dê uma análise global do ordenamento jurídico, que não pode estar restrito somente à lei. E aí, de fato, os princípios ganham força normativa, de fato, os princípios passam a ser utilizados como parâmetro de controle da legitimidade, da legalidade dos atos do poder público. Então, nós temos esse grande marco teórico que é exatamente o fim da Segunda Guerra Mundial, que dá ensejo ao movimento hoje muito popularizado e conhecido como pós-positivismo ou neoconstitucionalismo, que ganhou aí uma dimensão exagerada, exatamente porque, como eu disse anteriormente, se vive um estado de princípios em que os princípios são a grande causa de pedir e a grande fundamentação, muitas vezes, deixando-se regras que positivam, que regulamentam determinadas situações de lado, sem que se faça o devido controle de constitucionalidade. É claro que os princípios podem e devem ser invocados em todo e qualquer ato jurídico,
desde que se utilize a fórmula correta de controle de constitucionalidade, porque essa sim é uma fórmula secular, já lá em Marbury versus Madison, já está consagrada, tanto no Estado americano, continente americano, e posteriormente nas cortes constitucionais europeias, mas isso é um assunto mais afeto ao direito constitucional. Então percebam, meus amigos, os princípios representam na doutrina tradicional mandados de otimização, diretrizes gerais que norteiam ao mesmo tempo o legislador na concretização de normas que vão ao encontro daqueles princípios. Os princípios também servem como mandados de otimização para o administrador público, que ao agir deve pautar seu comportamento sempre à luz daquelas diretrizes gerais trazidas pelos princípios, e também para o judiciário, que ao analisar o caso concreto pode e deve, meus amigos, sempre verificar o comportamento questionado está à luz da principiologia daquele ramo jurídico e dos princípios constitucionais? Está, ok. Passemos à segunda fase. Existe regra que regulamenta aquele assunto? Sim. E esta regra é compatível com os princípios? Porque se não forem, efetivamente terão que ser derrogadas ou declaradas inconstitucionais incidente tanto. Então vejam que este mandado de otimização que o princípio representa, ele tem, de fato, uma tríplice direção. Não é somente para o administrador. E também o cidadão, meus amigos. Nós geralmente falamos somente da vinculação do agente estatal aos princípios, mas os particulares também devem se comprometer com o cumprimento dos princípios à medida em que se relacionam com o Estado. Ok? Então percebam isso. Há, de fato, hoje, a necessária limitação à concretização dos princípios. Nós vamos tratar disso, muito provavelmente, somente na próxima aula, inclusive as mudanças que foram operadas na Lei de Introdução às Normas de Direito Público, que, visando garantir maior eficiência e segurança jurídica, a Lei 13.655 de 2018 inseriu 10 artigos traçando parâmetros para, quando se invocar princípios para a solução de um caso concreto, haja um mínimo de segurança jurídica. Mas nós vamos falar disso. Entretanto, para que nós comecemos a estudar os princípios da administração pública ou do direito administrativo, nós vamos também fazer um recorte importante. Vocês estão acostumados, e essa é a forma tradicional de se fazer na doutrina de direito brasileiro, a menção rápida, seca, objetiva, ao famoso LIMP, falou de princípios da administração pública, a gente fala da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Isso está errado? Não, isso não está errado. Mas essa é uma visão limitada, meus amigos. E eu quero ampliar o horizonte de vocês. A pós-graduação é exatamente para permitir um aprofundamento, para permitir um olhar fora da caixa. Vocês não têm que ser mais um no rebanho, vocês não têm que ser efeito manada, vocês têm que ser pessoas críticas, reflexivas. E só podem fazê-lo se tiverem, de fato, a apresentação da matéria de uma forma diferenciada. Percebam, é raro, muito raro, que se fale quando a matéria é princípios do combate à corrupção, por exemplo. Mas a corrupção é algo que viola frontalmente todos esses princípios, principalmente legalidade, impessoalidade e moralidade. Mas só se fala de en passant. Percebam que a corrupção gera um efeito erosivo social enorme na sociedade que deixa de crer nas instituições. A corrupção gera a falta de dinheiro para a implementação das políticas públicas que o administrador está obrigado a cumprir. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado também para o combate à corrupção. Aliás, na Europa já existe, na Carta Europeia de Direitos Fundamentais, o direito à boa administração, que nada mais é
do que uma fórmula genérica que visa traduzir esse sentimento universal de que a atuação estatal deve ser conforme os ditames da ética, da justiça, da moralidade, da probidade. Então a gente precisa ter esse olhar. E aí, quando nós assumimos essa responsabilidade, é preciso ler a Constituição com calma. Porque, meus amigos, o primeiro princípio constitucional da administração pública não está lá no artigo 37, não é o princípio da legalidade, como quase todos os livros decantam. Eu, aliás, chamo esses princípios de mandados constitucionais anticorrupção. Porque, de fato, isso eles representam. E o primeiro deles, meus amigos, está, não por coincidência, no artigo 1º da Constituição Federal, que diz que a República Federativa do Brasil constitui-se pela união de União, Estados, municípios e Distrito Federal. O princípio republicano, meus amigos, é o primeiro da administração pública. É aquele que já se diz de antemão: agente público, separe o seu interesse privado enquanto cidadão, enquanto homem sujeito de direitos, dos seus interesses e obrigações enquanto agente público estatal, obrigado de dar consecução ao bem comum e cumprir as determinações constitucionais e legais. Princípio republicano, meus amigos, que é o princípio mãe de quase todos os princípios que estão relacionados à ética no agir administrativo. Mas os livros não falam disso. Se vocês quiserem eventualmente aprofundar esse assunto, até recomendo esse livro, Vade-Mecum de Direito Anticorrupção Comentado, em síntese a minha dissertação de mestrado, em que eu falo efetivamente sobre essa temática. Mas percebam, os livros que falam no Brasil sobre princípio republicano o fazem efetivamente trazendo essa associação que eu acabei de fazer. A res publica, né, aquele jargão tradicional, popular, a res publica, a coisa pública, a coisa do povo, não pode ser usada para fins privados. E fica por aí naquele conceito básico e sempre dizendo que o princípio republicano impõe deveres, impõe comportamentos éticos, impessoais, por parte do administrador público. Isso está errado? Em parte. Opa! Aí os livros não falam. Percebam, quando a gente sai da doutrina brasileira e sai para a doutrina estrangeira, portuguesa, espanhola, por exemplo, eu fiz meu mestrado, doutorado fora do país, então tive acesso a muita leitura dessa, há de fato um questionamento, não é unânime, mas de fato há um questionamento, de que essa ética no exercício do poder público, ela não pode ser associada automaticamente à república. E a constatação, meus amigos, é empírica e dogmática. Percebam, se eu falar para vocês sobre a República da Angola, se vocês não conhecerem, por favor, depois pesquisem a história atual e bem recente da República de Angola. República de Angola é um dos países em que até bem pouco tempo havia uma grande disseminação de capital estrangeiro, muito desenvolvimento em uma micro-região do país que era riquíssima e que é riquíssima ainda, Luanda, e em outro restante do país uma pobreza, uma miserabilidade, mandos e desmandos, estado de miserabilidade mesmo das pessoas, decorrente de muita corrupção. Ora, se nós formos pensar, República de Angola, portanto, deveria haver um Estado ético, um Estado probo, um Estado preocupado com a concretização dos direitos fundamentais, direitos sociais, etc. Mas não é isso que acontece. E aí, em contraponto à República, existe a monarquia. E aí eu digo, pensem, meus amigos, na principal monarquia do país. Pensem no Reino Unido. Pensem na Inglaterra, por exemplo. Alguém aqui tem dúvidas
que o Reino Unido, a Inglaterra, especificamente falando, representa um dos países que tem maior tradição em respeito à moralidade, à ética, à probidade? E parece que não. É um consenso universal. Mas lá é a monarquia, lá não é a república. Então percebam, o dever ético do administrador público, ele não decorre necessariamente do regime de governo. Ah, república é monarquia. Não. Na verdade, o que existe é uma ética constitucional. Por quê? Vocês devem ter aprendido isso em direito constitucional. Conceito básico de Constituição, para a visão clássica, tradicional, se resume pelo menos a 2 elementos importantíssimos: limitação do poder e direitos fundamentais. E o que é limitação de poder, se não também prevenção e repressão à corrupção? Então, percebam, meus amigos, que o chamado princípio republicano, decantado aqui no Brasil, à torta e à direita, como sendo aquele que impõe esse agir ético, ele está correto na doutrina tradicional, mas na doutrina internacional encontra resistência. E, professor, mas eu li vários acórdãos do Supremo, do STJ, citando inclusive o professor JJ Gomes Canotilho. É verdade, assisti aula com o professor Canotilho, li o livro dele de Direito Constitucional, muito tradicional, muito citado no Supremo Tribunal Federal. Mas, de fato, o professor Canotilho tem essa visão. Mas eu lhes apresento ou lhes sugestiono, por exemplo, a leitura do professor Paulo Otero, que é outro catedrático de Portugal, da Universidade de Lisboa, que, de fato, faz esse contraponto. Até estou aqui com o livro dele, por coincidência, Direito Constitucional Português. E ele faz esse estudo, essa alusão, fazendo a correlação. Então, percebam que eu quero trazer para vocês aqui não é simplesmente matéria sintetizada, objetivada, como se fosse uma espécie de concurso. Não. Aqui o nosso objetivo é dar-lhes o máximo de conhecimento possível para que vocês, a partir daí, extraiam o que quiserem. No material complementar desta aula, inclusive, eu vou disponibilizar um dos meus relatórios de doutorado em que eu apresento essas 2 visões. E que vocês precisam saber. Até porque quem faz uma pós, eventualmente quer ser um professor, quer escrever um artigo, quer fazer um concurso. Se você quer fazer um concurso, meus amigos, apresentar essa dúplice visão perante o examinador te credencia, te legitima muito mais do que alguém que só reproduz o que os outros dizem à luz da doutrina nacional. Beleza? É só essa importância. Então, seguindo a doutrina nacional, de fato, o princípio republicano é aquele primeiro que vai limitar, condicionar e gerenciar toda a ação do administrador público, impedindo que se use os interesses privados através do Estado. E aí, mais uma vez, olhando para a realidade, meus amigos, vamos olhar para a realidade. Estamos em um ano eleitoral. E em um ano eleitoral, o que mais acontece, ou o que acontece via de regra, são os prefeitos, os vereadores, o governador, ou o presidente, ou quem quer que seja, usar a estrutura pública a favor do seu interesse privado, do seu interesse político eleitoral. E aí vai ser o grande diferencial do nosso curso aqui. É sempre trazendo para a realidade. E nesse ponto, meus amigos, a partir do próximo bloco, nós vamos estudar uma série de comportamentos proibidos aos agentes públicos em ano eleitoral, que são nada mais, nada menos do que decorrências concretas do princípio republicano, ou do princípio da impessoalidade, ou do princípio da moralidade administrativa. Nós vamos estudar todos esses princípios. Mas nós estamos ainda no primeiro, princípio republicano. E vamos, doravante, analisar decorrências legais deste princípio na área administrativa.
E muito provavelmente nossa aula toda vai ser exatamente sobre princípio republicano, que nós fizemos esse substrato teórico abstrato inicial, e agora as consequências práticas das chamadas condutas vedadas. E na próxima aula nós vamos analisar, aí sim, os demais princípios da administração pública, os seus reflexos concretos, as normas legislativas decorrentes, para que vocês tenham, de fato, uma visão global. Porque o direito administrativo, meus amigos, cuida do agir do agente público, que não está distrito somente ali ao que a gente sempre associa à licitação, à intervenção do bem na propriedade. Não. Vamos para o dia a dia, vamos para a realidade, vamos para a campanha eleitoral que está começando e os bens públicos sendo usados em favor aí dos prefeitos, dos vereadores, enfim, uma série de situações que nós vamos ver a partir do próximo bloco, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.